repartido, foi distribuído. Foram feitos 1000 exemplares para distribuição. Ok, Che, E o outro, então esse, agora. esse já é uma terceira versão de um livro meu. Esse já é uma editora de São Paulo, né, que se interessou, me pediu os originais, eu cedi a eles. E um grupo de ex-presos políticos, né, pertencentes à Ação Libertadora Nacional, o grupo que Marighella fundou nos anos 60, e eles têm uma editora, né? E eles publicaram esse livro, agora saiu de Marighella, que se chama Marighella, Poemas sem Licença para Carlos Marighella. E aí são 20 poemas sobre o Che e a vida dele, um resumo que eu faço da vida dele. E isso surgiu na época que eu fazia o filme sobre o tempo que o Che esteve na Bolívia, né? Foi o tempo final. Pois é, e você falou desde o primeiro bloco, né, o quanto foi marcante essa viagem que você fez de volta do México, aqui, né, Sim, praticamente quase 10 anos, veio também para o Brasil, voltou para a isso. Argentina e tal, Então, que de alguma forma coincide com essa viagem que o Che fez também, né, também em sentido em inverso. sentido inverso, Isso, né? E aí eu vou mostrar aqui os filmes, eu quero que você fale isso. especialmente desse daqui. Esse aí realmente é o que eu tenho mais empatia, né? Porque representa o final da vida do Che Guevara, que eu considero um intelectual operário, né? Alguém que teve que tomar armas porque a palavra não bastava para que as pessoas entendessem, e ele participou daquele período de luta armada desse continente, né? E aí eu tenho entrevistas, inclusive a pessoa que captura Che Guevara, que é o Gary Prado, e tem o último sobrevivente da guerrilha, da retaguardia que foi exterminada, só sobreviveu um, morreu há 2 anos, mas ali está. Então você faz um verdadeiro trabalho jornalístico aqui Claro, o também, né? jornalismo é um trabalho que praticamente está todo embutido aí o jornalismo, né? Quais foram as coisas mais curiosas, né, mais singulares que você Olha, encontrou, por exemplo, realizando esse filme? nesse trabalho eu acho que perdi a grande entrevista que eu gostaria de ter colocado, que foi com uma pessoa que deu a última comida ao Che, que é uma senhora, chama Cortés. Ela entregou um prato de sopa de maní, de amendoim, e teve as últimas palavras com ele, mas ela não quis gravar a entrevista. Eu falei 3 horas com ela chorando, me contando as coisas, mas ela pediu para não gravar e eu não gravei. São aquelas entrevistas que ficam no teu interior, mas ninguém vai conseguir saber, conhecer, não é isso que às Pois é, vezes. mas você mostra, por exemplo, a arma com a qual o Che foi morto, Aí né? é outra pessoa, aí é a viúva do capitão Gutierrez, né? Que foi, segundo se diz, que deu tiro de graça no Che e que cede a arma para o sargento Terán, que é o que mata o Che Guevara, né? Que ele estava com uma carabina M1 e achou que a carabina era pouco para matar Che Guevara. Então saiu e o Gutierrez dá a carabina M2, que é o título do filme. Carlos, E ele você se mata. emociona, assim, muito quando está fazendo filmes com esse, com essa temática, por exemplo? Aí vem a parte da poesia. Eu acho que a emoção eu canalizo na escrita e na outra eu tento dar um pouquinho mais de objetividade, que nós sabemos que não existe, né? Por isso meu programa de documentário se chama Subjetiva Latino-Americana, que é uma tomada que a gente conhece de cinema, não? Que são os olhos do ator, Claro. quando caminha, ou quando anda, ou quando vê dentro do cinema, essa câmera que se move, né? Então eu acho que eu canalizo mais nesse lado. E a emoção está sempre presente. Eu não, por isso que eu não consigo fazer certos trabalhos que me convidam, ou ter uma regularidade em um tipo de trabalho, porque eu, sem essa emoção eu não conseguiria trabalhar. Como eu inventei esta maneira de poder sobreviver, vendendo esses DVDs assim, com pequenos apoios, eu sei que o prato de feijão vai estar sempre aí. Ah, Então, então eu vou te perguntar uma coisa, como é que as pessoas podem adquirir, então, seus trabalhos, seus DVDs? olha, tem um site que eu tenho, que é La Mestiza Audiovisual, né, que depois imagino que vão ser colocados por aí embaixo, e as pessoas entram em contato, e eu mando esses materiais por correio, ou nesses debates que toda semana estou em algum lugar apresentando, ou colocando meu nome em Google, eles vão chegar de alguma maneira no site onde está o catálogo dos filmes, né? Bem, antes de eu E dos começar a livros. mostrar assim, uma série de outros filmes aqui também, porque tem esse que é super interessante e está ligado à mesma temática, né? É Carlos Calica Ferreira, A Sim. Última Viagem de Ernesto Guevara pela América Latina, Sim. né? Eu quero falar sobre ele, mas antes disso eu quero ir para um outro tema, Ah, sim. que é justamente os prêmios, né? Você já assim, você ganhou vários prêmios com muitos desses filmes aqui. E eu quero que a gente comece a comentar especialmente a respeito de um
com que a gente deseja, Ah. inclusive, encerrar esse bloco depois, mas eu quero que você comente antes, que é justamente Carcará, que tem uma grande curiosidade aí, as pessoas não sabem, né? Carcará bom, é a famosa música, né, com a qual Maria Bethânia praticamente começa a sua carreira, né? Bom, tem dois autores, só que sempre se conheceu um, que é João do Vale, né? Mas tem também o José Cândido, né? Bom, eu conheci Cândido em Aracaju, no lançamento de um livro sobre Lampião. Aí me falaram, aquele senhor que está aí sentado é o autor de Carcará. Como, não é? Como todo mundo me pergunta ainda, quando eu falo do Carcará, todo mundo fala João do Vale. Não, não. E aí fomos na casa dele, gravamos rapidamente uma tarde de um sábado, em 2008, acho que foi. E, bom, e fizemos um material, editamos 5 minutos, colocamos no festival de 5 minutos aqui, que tem um festival nacional que já vingou, sempre todo ano tem, e ganhamos o prêmio Roberto Pires com esse material, que se chama Pega, Mata e Come. É um material assim raro porque quase ninguém conhecia José Cândido, né? Que ele comenta aí como que ele fazia Mas te impressionou assim no depoimento dele? Bom, primeiro a humildade dele, a maneira como ele se mostra, não? E sabendo que essa música é quase um hino da música popular brasileira e alguém que está aí praticamente esquecido, né? Porque ele, claro que teve seus direitos autorais, mas realmente para a mídia não foi uma pessoa conhecida, né? E isso eu gosto de resgatar isso, eu gosto dessas coisas aí também, né? E foi fantástico ter conhecido ele e esse prêmio eu acho que deu mais visibilidade a esse trabalho, né? Ok, então vamos fazer o seguinte, vamos terminar esse bloco agora vendo e assistindo Carcará. Meu nome é José Cândido da Silva. Eu nasci no dia 11 de março de 1927. A música minha nascia trabalhando. Eu fiz essa música, o Carcará, em 54, 55. Glória a Deus, Senhor, nas alturas, e viva eu de amargura. O carcará é um pássaro, uma ave de rapina que eu conhecia desde menino, que na minha terra tem muito, né? E eu via as travessuras dele, pegando pinto, borrego, nova, etc. Mas em 1955 eu voltei do Rio de Janeiro, a minha casa lá na Puxinanã, e lá meu pai queimou uma roça, uma broca, como nós chamamos lá, e botou fogo em todos os aceros, né? Resultado, o fogo ainda estava aceso e um carcará entrou no meio daquele fogaréu e apanhou uma cobra que tinha morrido queimada naquele fogo ali, né? Aí eu fui comer no galho de uma baraúna, né? Aí me veio a inspiração. Aí eu fiz a música, que ficou na gaveta dos cantores nordestinos 9 anos. Ninguém gravou, até Luiz Gonzaga, que foi um deles, né? Ele disse assim, quando a música foi gravada, que estourou, que foi realmente um grande sucesso, ele disse, e pensar que essa bufa ficou na minha gaveta há quase 10 anos. João do Vale entrou na minha música porque ele me pediu um abrigo, que ele era servente pedreiro, e eu levei para minha casa e lá ele ficou 5 anos comigo. Ali ele aprendeu as minhas músicas e saiu. Como ele tinha conhecimento já no meio artístico, ele já tinha gravado com gente importante, e eu era meio inibido e fiquei nas mãos dele. Ele aprendia a música e ia depois dizer, ô Cândido, vai assinar um contrato na fábrica tal, que fulano de tal vai gravar a nossa música. Aí já era nossa, né? Mas ele foi importante na minha vida, no meu ingresso na música, justamente por isso. A cantora que gravou a música, né, quando ela tomou conhecimento, era a cantora da elite do Rio de Janeiro, né? Nara Leão, né? E eles formaram o show A Opinião, que era João do Vale, Zequete, Nara Leão.
um mês ou dois depois, ela adoeceu e convidou Maria Bethânia para substituí-la. Maria Bethânia chegou, que não é uma grande cantora, mas é uma belíssima intérprete, né? Aí botou o Carcará nas alturas e Maria Bethânia hoje é dona do mundo artístico justamente graças ao Carcará. Ela é tão grata ao Carcará que quando ela fez 50 anos de idade, ela fez um bolo desse tamanho e botou um Carcará de asa aberta em cima do bolo para homenagear o Carcará e, consequentemente, a música, né? Então, quando Nara Leão gravou essa música, então foi na época da ditadura militar. Então, eles começaram a incomodar a gente, eu e a João do Vale, porque a música, ele dizia que era protesto. Por isso é que ela cresceu mais justamente por isso, né? Que sempre tem, às vezes uma coisa ruim favorece as coisas que a gente faz, né? Foi assim que a música Carcará teve o seu princípio e espero que ela não tenha fim. Carcará é malvada, é valentão, é a águia de lá do meu sertão. O borrego novinho não pode andar, ele puxa no umbigo até matar. Carcará, pega, mata e come. Carcará, não vai morrer de fome. Carcará, mais coragem do que homem. Carcará, pega, mata e come. Carcará, pega, mata e come. Carcará, não vai morrer de fome. Carcará, mais coragem do que homem. Carcará, pega, mata e come. Perfil Opinião de hoje, a gente está recebendo aqui o cineasta, teatrólogo, né, escritor Carlos Prosato, que é um argentino já radicado aqui na Bahia há muitos anos. Aliás, ele começou uma extensa produção em documentários, filmes e livros e tudo isso, e teatro também, a partir aqui da Bahia, né? Eu vou aproveitar e mostrar dois filmes dele, né? E esse é um curta, o PRVG. PRVG é um curta. Né? PRVG Chegar à Bahia, 5 de agosto de 1946. Isso. Né? Que as pessoas podem acessar em YouTube. Esse está colocado. Eu não coloquei porque não sei colocar os filmes no YouTube. Mas as pessoas vão colocando. Então está totalmente liberado. Quem quiser então colocar. Aí as pessoas podem conferir, né? E Até Oxalá vai à guerra. Isso é o seguinte, esse título surgiu da fala da Mãe de Santo, Mãe Rosa, que ela é a cabeça de um terreiro no Imbuí, que foi demolido em 2008, foi iniciada uma demolição, que não acabou sendo, ainda bem, de um terreiro nesse bairro, né? O que está por trás disso é a especulação imobiliária, ela conta isso no filme, e ela fala num momento, se até Oxalá vai à guerra, por que a gente não vai? Então daí surgiu o título, foi feito com a Central de Entidades Negras, o CEN, e foi muito bem, foi um trabalho que teve uma ampla difusão, inclusive no país, e foram feitos kits para distribuir nos terreiros aqui. Ok. Mas, Carlos, eu citei no bloco anterior, né, que você já ganhou vários prêmios em vários lugares, assim, inclusive no mundo, né? E a gente vai falar de um aqui e falar como foi curioso começar essa produção também, A Rebelião de Pinguins. A Rebelião dos Pinguins. Pinguins são os estudantes chilenos, não? Que ultimamente estão todos os dias na TV, porque no mundo, porque eles têm protagonizado uma grande rebelião por uma educação digna, não? Uma educação popular, uma educação gratuita de qualidade. E eles, em 2006, pararam praticamente o Chile, né? E eu estava vindo da Bolívia, entrei no Chile para fazer um documentário sobre esse tema. E eu cheguei sem nada, porque acabou tudo na Bolívia. E não conhecia ninguém lá também? Ninguém, só tinha um telefone. Aliás, um nome que o Silvio Tendler, o cineasta bastante conhecido, carioca, tinha me dado uma produtora do Chile, né? E eu fui no consulado boliviano para tentar conseguir um recurso vendendo meu filme de Evo Morales. Eu acabava de sair da Bolívia, tinha me passado uns dias lá da permanência, e eu troquei a multa que eu deveria pagar na Bolívia por um filme de Evo Morales com a polícia lá, imagina. Eles aceitaram. Aceitaram. Não, tudo bem, vamos trocar. Então eu dei o filme
e salvei a multa que eu ia ter. Então cheguei em Santiago do Chile sem nada, só com a passagem. Fui no consulado, o cônsul da Bolívia comprou 10 DVDs, foram $100, eu acho, mais ou menos na época, e com isso comecei a produção. Fui no Ministério da Educação, conheci as pessoas, e aí está o registro das principais lideranças do movimento, e o filme parece que gostaram, porque acabou ganhando um prêmio importante, que era lutas de auto-organização no continente, pela Claxo, né? E, bom, tem muitas histórias desse tipo, né? Porque essa liberdade que a gente tem de trabalho é um risco ao mesmo tempo, né? Não é todo mundo que teria, talvez você se referiu à emoção e ao prazer de fazer e a essa paixão que leva a fazer isso dessa maneira, porque de outra maneira você pegaria o primeiro voo de volta e acabou. Mas eu acho que de alguma maneira você está aí fazendo isso porque alguma coisa tem para que você faça. Eu não sei, estou na Bahia por alguma coisa, você sabe que aqui, talvez por isso que eu cheguei aqui, não? Eu tinha que ser daqui, que eu refizesse toda essa viagem dessa maneira. Pois é. Eu vou mostrar então, já que a gente está falando a respeito de prêmios, desse prêmio que você recebeu. E eu sei que quando você recebeu, você estava justamente no sertão, ali nessa região, né, de Canudos, no maior sol, e não pôde nem comparecer, na realidade, para recebê-lo, mas que foi super importante, que é Madres de Plaza de Mayo, não é isso? Memória, Verdade e Justiça. Eu estava justamente estávamos trabalhando sobre a Bahia de Euclides da Cunha, e recebo a ligação que eu tinha recebido o prêmio Roberto Rossellini, que é o maior, receber um prêmio com esse nome para um documentarista, para um cineasta em geral, não, mas para um documentarista, né? Alguém que trabalhou sobre o neorrealismo italiano, é realmente uma profunda satisfação, né? E isso tem muito a ver com esse trabalho que a gente vem fazendo sobre o período dos anos 60 e 70 na América Latina, né? Porque as Madres de Plaza de Mayo sofreram e sofrem até hoje, não? A perda dos filhos. E qual foi a sua abordagem nesse filme? A abordagem, eu trabalho com uma das linhas mais de Praça de Maio, são duas linhas, eu trabalho com a linha fundadora, né? Que são, elas se dividiram, né? No ano 86, elas fundam em 77, mas em 86 tem uma divisão, eu trabalhei mais com elas. E foi um trabalho importantíssimo porque tem a ver com e foi premiado também aqui na Jornada de Cinema da Bahia. É bom também dizer a famosa Jornada de Guido Araújo, né? A eterna Jornada de Guido Araújo. É que é um ponto desse encontro daqueles cineastas que trabalham essas temáticas também. E bom, e esse Mais da Praça de Maio eu gosto muito porque inclusive ele mantém no título uma palavra que infelizmente a Comissão da Verdade, que o governo nacional está estimulando e está implementando, e já implementou, não tem essa palavra, justiça, né? Tem só a Comissão da Verdade. Eu acho que a gente tem gente, não sou o único, muita gente luta para que essa palavra volte a estar lá, na Comissão da Verdade e Justiça, como muitos países já fizeram, já conseguiram debelar esses crimes de Estado. O Brasil, espero que também faça isso, mas sem nomear pelo nome, que é a justiça, vai ser difícil. Essa comissão não vai ter esse poder. É verdade. Então isso está aí e está também no filme de Marighella. No filme de Marighella a gente retoma esse tema dentro do filme. Pois é, e o filme Marighella a gente vai falar daqui a pouquinho, porque é o filme de trabalho ainda, né, que está em foco, né? E aproveitando também, né, os 100 anos e tudo isso. Agora, eu quero ainda da gente falar, né, porque eu acredito que esse personagem, né, que se torna um personagem da história, ainda tem um apelo assim para a população em geral e um apelo também emocional para as pessoas, que é o Che Guevara, né, muito grande. Você fez um outro filme também dedicado a ele, tem esse livro que eu já mostrei aí de poesias, e aqui você encontra justamente com um companheiro de jornada dele, que foi justamente uma jornada contrária que você fez, vinda do México, parando, né? Isso, eu, Carlos Calica Ferrer, foi foi amigo de infância e da adolescência. O pai dele era um médico da asma, porque o Ernesto Guevara era asmático, né? Então, eles lá em Córdoba, eles se conhecem, e quando Ernesto Guevara, ainda não era o Che, volta da primeira viagem, aquela que Walter Salles retratou em Diários de Motocicleta, ele encontra com Calica e propõe sair e fazer uma nova viagem. E como é que foi o seu encontro com Calica? Com Calica foi através de eu tive um contato com um amigo e eu convidei ele para a estreia do filme meu do Che Guevara na Argentina, em Buenos Aires, em pleno centro de Buenos Aires, num centro cultural muito importante lá, na Avenida Corrientes,
no Centro Cultural da Cooperação, e ele foi, nós conhecemos naquele dia, e ele adorou o filme de Che. Ele achou que, como documentário, ele nunca tinha visto um trabalho dessa envergadura, e a partir daí fizemos muita amizade, fomos tomar café, como se chama lá, tomar um café, e foi como se nos conhecêssemos de muito tempo, porque fizemos essas viagens com 30 anos de diferença ou mais, não? Eles fizeram em 53, eu fiz, claro, 30 anos depois, quase os mesmos locais. Então a gente falava daqueles locais no Equador, na Bolívia, os locais que eles tocaram e os quais eu fui 30 anos depois. Mas esse foi o ponto em comum entre vocês. Mas de que forma você aborda nesse filme, né, o companheiro e o relato dele em relação Ele a relata como foi e conta muitas coisas, porque ele tem um livro chamado De Ernesto ao Che. E ele se dedica até hoje, né? Assim, ele se dedica a divulgar a obra do Guevara. Ele viaja por muitos lugares, inclusive ele nunca tinha vindo ao Brasil, e veio pela primeira vez pelo governo de Aracaju, pela prefeitura. Eu trouxe para o lançamento do filme. Maravilha. Que eu estava morando lá. Então aí ele veio, adorou, e foi muito emocionante. E ele é sua missão. Ele considera isso sua missão hoje, divulgar a obra do amigo, que ele fala Ernesto, nunca fala Che, ele fala de Ernesto. Ernesto, né? Isso. Pois é. Eu vou aproveitar, vou mostrar seu livro de poema aqui novamente, o Che, um poeta guerrilheiro, né? Um poema. E um poeta guerrilheiro é muito melhor o título, eu gostei. É um poema guerrilheiro. Eu vou mudar para a próxima vez. Que ainda você está esperando uma... Era poeta? Ninguém sabe, pouca gente sabe, ele escrevia. Então, era está esperando uma nova edição, quer dizer, esse aqui está esgotado. Está esgotado, vai sair agora um outro livro sobre Marighella, nesse mesmo formato. E como é que você se interessa, então, pelo tema, né? O que te motivou realmente a escolher o Carlos Marighella para o seu objeto de trabalho e estudo também? Bom, Marighella se aproximavam os 100 anos de Marighella. Ele nasceu em 1911, o ano passado foram os 100 anos. E tem uma coisa interessante aí, que é que quando morre Che Guevara, em 67, é quando Marighella está aprontando o grupo dele, que é a ALN. E ele é considerado por muitos historiadores uma espécie de Che do Brasil, né? Apesar de ter um passado completamente diferente do Ernesto Guevara, né? Ernesto Guevara nunca foi um político, muito menos um parlamentar, e Marighella tem todo esse passado no Partido Comunista. E então, como me interessou, é esse processo final da vida dele, praticamente. Eu não trabalho Marighella como sua vida como um todo, vida e obra, não? A gente foca mais, por isso o subtítulo é Quem Samba Fica, Quem No Samba Vai Embora, que é uma carta que ele escreve aos militantes de São Paulo, como dizendo, bom, agora vamos para frente. Era um ditado que se utilizava muito na época, segundo eu pesquisei, e temos apresentado ele em vários pontos do país, e é praticamente, como você falou, um material, digamos, de trabalho. A gente quer divulgar muito, porque a gente vê que quase ninguém conhece Marighella. Mas como é que foi assim, o processo mesmo de produção? Você já vem falando como é esse processo de produção aqui que ocorre, né? Mas assim, para conseguir fazer justamente esse trabalho e abordar esse, digamos assim, o fim do Marighella, né? Bom, os trabalhos não são feitos, digamos, começa hoje, não tem um cronograma específico. Os cronogramas são totalmente mesclados, porque mistura um filme que vem está em 80% de finalização, aí começa outro em 10%. E o Marighella eu comecei, se não me engano, foi no final de 2009, com entrevistas, quando eu já estava no Rio. Basicamente são entrevistas no Rio e em São Paulo, e na Bahia, né? Então, o processo é feito juntamente com outros filmes ao mesmo tempo. Mas meu interesse era focar o período da luta armada, entendeu? Não é um trabalho que a gente vai lá para saber exatamente como morreu, quem matou, não é meu interesse particular. Claro. Meu interesse talvez um pouco mais poético, né? É uma poética de resistência que é praticamente todos esses trabalhos, né? As pessoas a partir daí que podem procurar outros dados mais específicos. Por um lado tem a parte jornalística, como você falou, mas por outro lado tem a parte mais poética de resistência, de militância, que está aí inserida no filme. E está inserida através dos depoimentos das pessoas que você entrevistou? Sim, eu entrevisto aí praticamente a nata da ALN, da Ação Libertadora Nacional, o Carlos Eugênio, o comandante Clemente, a maioria das pessoas, o próprio Carlinhos Marighella, né? Então eu acho que é um filme que é um aporte a mais
porque tem um outro filme, que é um filme de grande produção, chamado Marighella, feito pela Isa Ferraz, que é da família, sobrinha do Marighella, mas a gente achou que também teríamos que dar uma visão focada naquele aspecto da luta armada. Quando você faz um filme assim como esse, você chega a pensar assim na importância que tem um filme como esse, principalmente para a juventude, porque eu sei que você é convidado, né, por várias universidades em em todo o país para exibir os seus filmes, para comentar a respeito dos seus filmes, para falar a respeito da sua forma singular de fazer a produção, tudo isso. Então existe aí um público assim que te conhece bastante, né, e que tem grande interesse pelos seus filmes e tal. Aí quando você entrevista, né, todas essas pessoas e aborda o Marighella, né, que importância tem isso para essa juventude hoje? Bom, esse é justamente o que a gente tenta transmitir, né, que Marighella é uma espécie de símbolo de uma época, mas uma época que pode, de alguma maneira, retornar, talvez não com as mesmas características, não ser o mesmo que aconteceu, mas o espírito que estava embutido naquela juventude, e não somente juventude, né? Apesar dele já era uma pessoa de mais de 50 anos na época, não? Que isso transcenda hoje, e está transcendendo de alguma maneira, porque os indignados no mundo, que hoje ocupam praças e que hoje ocupam espaços da mídia alternativa, né? Que são propostas de protesto e também de ações propositivas, não? Para mudança, para transformação, se nutrem desse material. E o medo é que, às vezes, talvez você acha que não há muito conhecimento disso. Entendeu? Parece que a pólvora se está inventando hoje sempre, né? De alguma maneira isso é bom, né? Porque tem uma liberdade específica e as pessoas entram no mundo assim como se tudo estivesse acontecendo hoje. Mas eu acho que estudar Marighella, estudar Che Guevara, estudar mais da Praça de Maio, estudar esses processos todos de Latinoamérica, são fundamentais para a gente caminhar, né, com companheiros de viagem que estão vivos, né? Eu acredito que isso é o que nos leva a nós a fazer esses trabalhos, não? Sem depender muito de grandes patrocínios, é decir, tentando avançar juntamente com eles, porque a gente quando faz um filme desses, é uma maneira de restituir a memória deles e de colocar eles em carne e osso na nossa frente, né? No nosso lado, melhor, né? Para avançar juntos. Então eu sei que a juventude gosta desses materiais, posso dizer que não gostam porque os convites não pararam até hoje. Mas tem, por exemplo, alguns só conhecem, digamos, as coisas mais estudantis, né? Como a Revolta do Bussu, e outros só conhecem os mais ligados a partidos, organizações políticas, mais Marighella. E tem públicos diferenciados, que a ideia é tentar transitar e uni-los, né? Bem, uma coisa a gente sabe, né, que tema para abordar nunca vai te faltar, porque onde tiver, né, uma revolução, onde tiver alguém lutando por algum direito, parece que você está ali no meio dessas pessoas para estar registrando também essa visão de dentro, né? Para a gente terminar esse programa, fala assim o que você, além da divulgação do trabalho de Carlos Marighella que você está fazendo, né, o que você está voltando nesse momento, para um livro, para um outro já projeto, para a gente finalizar. Bom, o do Marighella ainda continua em processo porque o livro ainda não saiu, está pronto, tá já... Então é o lançamento do livro. Vai ser um lançamento que se chama Poemas sem licença para Carlos Marighella, que é uma frase famosa dele que era não é preciso pedir licença para praticar atos revolucionários, né? Que foi uma frase muito potente na época e foi produto de uma dissensão do Partido Comunista, né? Porque não tinha uma hierarquia para dizer o que deveria ser feito. O que é o que eu faço? Não pedir licença para tentar se inserir no movimento social, né? E esse é um trabalho, tem outros projetos locais, inclusive aqui com a Casa de Cinema da Bahia, que é sobre a história do 2 de julho, uma história bem local, que eu acho que deveria ser uma história nacional, não? Porque o 2 de julho tem uma importância principalíssima na expulsão do predomínio português colonial do século XIX, né? E a gente vai tentar falar do 2 de julho com um aspecto mais atual. O que quedou, o que ficou daquela independência, se teve realmente independência, né? Não somente da Bahia, sino do Brasil. Então é um tema que se encaixa com Latinoamérica. Essa é uma das questões, mas tem muitas, como você falou, eu acho que
Temas não o panorama faltam. é aberto, o horizonte está aí Ok. para tentar atingi-lo Carlos, sempre caminhando, né? então a gente deseja toda a sorte do mundo, te parabeniza também, né, por trazer essas pérolas aqui pra gente, com tanta luta, né, com tanto empenho, e te deseja muito sucesso mesmo, e muito mais prêmios que venham mesmo para você, porque merece. Bom, o prêmio já é estar frente a Danny Fingergut aqui, né? E, bom, e essa coisa de ser argentino morando na Bahia, eu sempre lembro uma frase de Caribe, que ele, alguma vez perguntaram para ele, você nasceu na Bahia? Ele falava sempre, não, não tive essa felicidade.